Quero que você pare por um momento e se faça uma pergunta honesta. Quantas vezes você já começou um novo ano com a promessa de mudar só para se ver, 3 meses depois, sendo exatamente a mesma pessoa? Quantas vezes você já disse, este ano será diferente, e ainda assim continua respondendo à vida com os mesmos pensamentos, as mesmas emoções, os mesmos hábitos? A maioria das pessoas acredita que essa mudança virá porque o calendário diz 1º de janeiro. Mas deixe-me te dizer algo que a ciência já provou repetidas vezes. O tempo cronológico não muda nada. O que muda sua vida não é a data, é quem você decide ser em cada momento presente. 2025 não começa quando o relógio marca meia-noite. 2025 começa quando você se torna alguém que nunca foi. E quero que você entenda algo fundamental. Se tornar alguém novo não significa melhorar sua versão antiga. Não se trata de ser uma versão mais disciplinada, mais positiva ou mais produtiva de si mesmo. É uma morte e um renascimento. Trata-se de deixar a identidade que você construiu a partir do passado morrer e permitir que uma versão sua surja, que sua história pessoal não conhece. Porque aqui está a verdade. Se você ainda for a mesma pessoa, vai continuar criando a mesma vida. E não importa quantas afirmações você repita, quantas resoluções você escreva ou quantas velas acende. Se sua mente ainda estiver ancorada no passado, seu futuro será simplesmente uma repetição do que você já viveu. Deixe-me explicar algo da neurociência. Seu cérebro é uma máquina de sobrevivência projetada para reconhecer padrões e repeti-los. Cada vez que você pensa em um pensamento, seu cérebro libera uma cascata de substâncias químicas que ativam circuitos neurais. E quando você repete esse pensamento várias vezes, cria redes neurais tão robustas que se tornam autoestradas cerebrais. Isso é neuroplasticidade em ação. O problema é que a maioria das pessoas repetiu os mesmos pensamentos por tanto tempo que seu cérebro está literalmente conectado ao passado. Eles pensaram, eu não sou o suficiente, tantas vezes que agora existe uma rede neural dedicada a essa crença. Eles já sentiram ansiedade tantas vezes que o corpo reconhece essa emoção como identidade. E aqui está o mais importante. Seu corpo não sabe a diferença entre uma experiência real e uma que você imagina vividamente. Quando você lembra de um momento de dor, seu corpo reage como se estivesse acontecendo agora. Ela libera cortisol, aumenta sua frequência cardíaca, contrai seus músculos. Seu corpo vive nesse passado porque sua mente continua revivendo isso. Então, o que significa se tornar alguém novo? Significa quebrar esse ciclo. Significa interromper o programa subconsciente que tem comandado sua vida sem que você perceba. Porque deixa eu te dizer uma coisa, 95% do que você é aos 35 são programas subconscientes. São memórias emocionais armazenadas no seu corpo. São reações automáticas que você aprendeu antes de estar totalmente consciente. E se você não tomar conhecimento desses programas, vai continuar vivendo no piloto automático. Tornar-se alguém novo exige algo radical. Exige que você observe quem você foi sem julgar, sem justificar, sem se apegar a isso. Exige que você olhe no espelho e diga, essa pessoa que eu fui, com seus medos, seus padrões, suas histórias, não é mais útil para mim. E hoje escolho deixar isso para lá. Isso não é fácil. O ego não quer morrer. Sua identidade conhecida, mesmo que isso te faça sofrer, é familiar. E o cérebro prefere o familiar, mesmo que seja doloroso, porque o desconhecido é percebido como perigo. Mas aqui está a mágica. Quando você senta em meditação e começa a observar seus pensamentos sem reagir a eles, algo muda. Quando você percebe que não são seus pensamentos, mas a consciência que os observa, começa a se desidentificar do passado. E naquele espaço de consciência pura, sem história, sem identidade, sem tempo, lá você acessa o campo quântico. É aí que acontece a verdadeira criação. Deixe-me te levar mais fundo. No campo quântico, todas as possibilidades existem simultaneamente. Não há passado nem futuro, apenas o presente eterno. E quando você entra nesse estado de coerência, quando seu coração e cérebro se sincronizam, você se torna uma antena capaz de sintonizar uma nova realidade. Mas você não pode acessar esse campo enquanto ainda é a mesma pessoa, porque essa pessoa é feita de memórias do passado. Essa pessoa carrega o peso de tudo que viveu,
tudo em que acreditava, tudo o que sentia. Essa pessoa é produto da sua história pessoal. E o campo quântico não responde à sua história, ela responde à sua energia. Ele responde ao sinal eletromagnético que você emite o tempo todo. E esse sinal é feito dos seus pensamentos e emoções. O pensamento envia o sinal elétrico, a emoção envia o sinal magnético. E juntos eles criam o campo onde você vive. Onde você coloca sua atenção, você coloca sua energia. E onde você coloca sua energia, coloca sua vida. Então, se toda manhã você acorda e começa o dia pensando nos seus problemas, no seu passado, no que está perdendo, você está enviando o mesmo sinal. E o campo responde te dando mais do mesmo. Mas se você acorda toda manhã e antes de abrir os olhos, antes de olhar o celular, antes de pensar na sua lista de afazeres, você se senta consigo mesmo e entra no momento presente, tudo muda. Naquele momento presente, você não é a pessoa com problemas. Você não é a pessoa com a história. Você é pura consciência. E a partir daí, você pode criar. Já vi isso milhares de vezes. Já vi pessoas que viveram a vida inteira com dor crônica se curarem completamente quando mudam seu estado interno. Já vi pessoas transformarem relacionamentos tóxicos quando não são mais vítimas de sua história. Já vi pessoas manifestarem oportunidades que nunca imaginaram possíveis quando se tornam a energia do futuro que desejam. E não é mágica, é físico, é neurociência, é biologia quântica. Seu corpo é feito de átomos, e os átomos são 99,9% espaço vazio. Esse espaço está cheio de energia, e essa energia responde às informações que você lhe dá com a mente. Quando você começa o dia meditando, quando se senta em silêncio e eleva sua energia da sobrevivência para a criação, seu corpo começa a receber novas instruções, suas células começam a se reorganizar, seu sistema nervoso é regulado, seu coração se abre. E quando seu coração se abre, você gera um campo magnético milhares de vezes mais poderoso que o do seu cérebro. Esse campo magnético é o que atrai sua realidade. Não são suas palavras, não são seus desejos, sua energia. Então, o que significa que 2025 começa quando você se torna alguém que nunca foi? Isso significa que este ano não é sobre estabelecer metas. Trata-se de se tornar a pessoa que já alcançou esses objetivos. Trata-se de sentir as emoções do futuro desejado antes que ele aconteça. É sobre viver do final, não do meio termo. Porque aqui está o segredo. Você não pode criar um novo futuro sendo a mesma pessoa. A pessoa que você é hoje criou a vida que você tem hoje. Se você quer uma vida diferente, precisa se tornar alguém diferente. E isso exige prática, isso exige disciplina, exige que todos os dias você se sente consigo mesmo e faça o trabalho interior de se desconectar da sua identidade passada e se conectar com seu eu futuro. Não basta visualizar 5 minutos e depois passar o resto do dia reclamando, preocupando, reagindo, porque toda vez que você reage, como sempre, está reforçando as mesmas redes neurais. Você está voltando a ser a mesma pessoa, mas quando você pratica estar consciente dos seus pensamentos, quando percebe no momento que está caindo no velho padrão e escolhe interrompê-lo, aí está você criando uma mudança real. Lá está você reprogramando o seu cérebro, lá está você libertando o seu corpo do vício emocional no passado. Porque sim, seu corpo fica viciado em certas emoções. Se você vive sob estresse há anos, seu corpo se acostuma com esses produtos químicos. Ele se torna viciado em cortisol, adrenalina, na resposta de sobrevivência. E quando você tenta mudar, quando tenta se sentir em paz, seu corpo protesta. Ele te diz, isso não é normal, isso não é seguro. Mas isso não é verdade, é só sua biologia tentando te manter no conhecimento, e a única maneira de quebrar esse vício é sustentar um novo estado interno por mais tempo do que seu corpo pode suportar, é permanecer em meditação mesmo que seu corpo diga para você levantar, é guardar a emoção de gratidão mesmo que sua mente diga que você não tem motivo para sentir isso. É escolher repetidas vezes ser alguém novo. Agora deixe-me te dar algo prático. Se você realmente quer que 2025 seja o ano da sua transformação, aqui está o que você precisa fazer. Primeiro, identifique quem você já foi. Anote padrões de pensamento, emoções recorrentes, crenças limitantes, não para te julgar, mas para te alertar, porque você não pode mudar o que não pode ver.
Segundo, defina quem você quer ser. Não é o que você quer ter ou alcançar. Quem você quer ser. Como essa pessoa pensa, como essa pessoa se sente, como essa pessoa reage à vida. Terceiro, pratique ser essa pessoa todos os dias, em meditação, em silêncio, de olhos fechados. Sinta as emoções dessa versão futura de você. Pense nos pensamentos dessa pessoa. Mova-se com a energia dessa pessoa. E quarto, traga essa nova identidade para o seu dia a dia. Quando enfrentar um desafio, pergunte a si mesmo: como a pessoa que estou escolhendo para ser responderia? E ele responde a partir daí, não do seu passado, do seu futuro. Repetidas vezes, dia após dia, até que a mente se torne sua aliada, até que o corpo se renda ao novo eu, até que sua energia mude tão profundamente que sua realidade externa não tenha escolha a não ser se reorganizar, porque aqui está a verdade final. Sua realidade externa é sempre um reflexo do seu estado interno, não foi o contrário. Não é sua realidade que faz você se sentir de uma certa forma, é seu estado interno que cria sua realidade. E quando você entende isso, quando sente isso em cada célula do seu corpo, então percebe que tem o poder. Você sempre teve isso, só que você estava usando esse poder para recriar o passado em vez de criar o futuro. Mas hoje, neste momento presente, você pode escolher de forma diferente. Você pode escolher deixar a identidade antiga para trás. Você pode escolher se tornar alguém que sua história não conhece. Alguém que não é definido pelo que viveu, mas pelo que está criando. E quando você faz isso, quando realmente se compromete com esse processo, algo milagroso acontece. Você começa a ver sincronicidades. Você começa a atrair pessoas, oportunidades, experiências alinhadas com sua nova energia. Não porque você trabalhou mais, mas porque você se tornou alguém diferente. O universo responde a quem você é, não ao que você quer. E quando você muda quem você é, muda o que recebe. Isso é o que a ciência chama de coerência cardíaca. Quando seu coração e cérebro trabalham juntos em harmonia, você envia um sinal claro para o campo, e o campo responde claramente. Mas quando você está dividido, quando sua mente diz uma coisa e seu coração sente outra, quando suas palavras dizem quero mudar, mas suas ações repetem a mesma coisa, você está enviando um sinal incoerente e a área não pode te responder claramente. É por isso que a meditação é tão poderosa, porque na meditação você se torna coerente, sua mente se acalma, seu coração se abre, e nesse estado unificado você se torna um criador consciente. Então, quando é que 2025 realmente começa para você? Não quando o calendário diz, mas quando você decidir, quando você senta quieto e diz, hoje eu parei de ser quem eu era, hoje eu me torno alguém novo. E você não precisa saber exatamente quem é essa pessoa, você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa estar disposto a deixar o conhecido para trás e se abrir para o desconhecido, porque é no desconhecido que seu potencial vive. No desconhecido é onde existem todas as possibilidades que você ainda não experimentou, e você só pode acessá-los quando para de se apegar ao que já sabe. Dediquei minha vida a estudar isso, entender como a mente funciona, como o corpo funciona, como a energia funciona, e o que descobri repetidas vezes é que os seres humanos têm uma capacidade ilimitada de transformação. Mas essa capacidade só é ativada quando deixamos de viver na sobrevivência e começamos a viver na criação. Sobreviver é passado, é o medo, o estresse, a reação. Criação é o presente, é paz, clareza, escolha consciente. E quando você vive na criação, quando se torna a causa do efeito, em vez de ser o efeito de causas externas, sua vida muda de maneiras que você não pode prever, mas pode sentir. Você se sente mais leve, você sente mais alegria, você se sente mais conectado consigo mesmo e com tudo ao seu redor, porque você finalmente está vivendo como o ser energético que realmente é, não como o corpo limitado que pensava ser. Então, aqui vai minha mensagem para você ao começar este ano. Não espere sua vida mudar para parecer diferente. Sinta-se diferente e sua vida vai mudar. Não espere que as circunstâncias sejam perfeitas para se tornar quem você quer ser. Torne-se quem você quer ser e as circunstâncias vão mudar. Feche os olhos toda manhã, respire fundo e pergunte a si mesmo: quem eu vou ser hoje? Não por hábito, não por reação, por escolha consciente.
e escolha ser alguém que seu passado não reconhece. Alguém que pensa diferente, que ele se sente diferente, que ele responde de forma diferente. Alguém que vive do futuro, não do passado. Porque quando você faz isso dia após dia, semana após semana, mês após mês, um dia você acorda e percebe que se tornou alguém completamente novo. E aquela pessoa que você era antes, com todos os seus medos e limitações, não existe mais. Só existe na sua memória. Mas essa não é mais sua identidade. E esse é o verdadeiro começo de 2025. Não é um encontro, é um estado de consciência. É o momento em que você decide que sua vida não será mais ditada pelo seu passado, que sua realidade não será mais uma repetição do que foi. Que você será o arquiteto do seu futuro, não o prisioneiro da sua história. Onde você coloca sua atenção, você coloca sua energia. Onde você coloca sua energia, você coloca sua vida. E quando você coloca sua atenção em se tornar alguém novo todos os dias, sua vida se torna um ato de criação constante. Este é o seu momento. Este é o seu ano. Não porque o calendário diz, mas porque você decide, agora. Sua mente cria sua realidade, mas é seu coração que torna isso possível. E quando vocês trabalham juntos, não há limite para o que podem criar.